Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar sobre mais uma religião. Como eu sempre gosto de frisar, o objetivo não é abordar a Umbanda de forma apologética, mas sim de uma forma fenomenológica, a partir da fenomenologia da religião, do qual vou descrever a religião, vou apenas abordar a religião de forma descritiva. Vou dizer o que é que a religião crê, Não tenho o objetivo aqui de ser pejorativo de forma alguma, até mesmo por ser um cientista da religião, Tá estudando para se tornar um cientista da religião no terceiro ano, Próximo ano eu me formo. Então não é o intuito aqui gerar preconceito contra a religião, ao contrário disso. O objetivo é que você conheça a religião e passe a entender o que os adeptos dessa religião eles creem, Vou tentar que seja num único vídeo, no entanto, se o vídeo ficar muito longo, então eu vou fragmentar, como também fiz com o Candomblé, Então, primeiro vamos entender o que é a Umbanda, A Umbanda, ela é uma religião brasileira, que tem as suas vertentes também na religiosidade afro-brasileira, É uma religião monoteísta, também. Uma religião monoteísta, acredita no único Deus, E ela é uma religião sincrética. Por quê? Porque ela foi formada a partir de outras religiões. Ela bebeu de outras religiões para formar o seu campo sagrado ou o seu campo religioso, E aqui nós podemos trazer algumas religiões do qual a Umbanda fez o seu sincretismo, Que é o próprio catolicismo romano, o espiritismo kardecista, a própria cultura africana, daí dentro do campo das divindades se encontram os orixás, E como também da religiosidade indígena, A palavra Umbanda, quando nós falamos Umbanda, essa palavra, ela vai pertencer ao vocabulário, Kibundo, de Angola, E a palavra significa curandeiro ou a arte de curar. Daí vem o significado de Umbanda. O que é Umbanda? O significado da palavra curandeiro ou a arte de curar, A sua origem vai se dar em 1908, E o seu fundador, nós poderíamos dizer como um marco, Zélio Fernandino de Moraes. Então, vai se ter a sua origem em 1908, E quais são os conceitos que a Umbanda usa? Os conceitos fundamentais que a Umbanda ela usa, A Umbanda ela usa 3 conceitos fundamentais que precisam ser esclarecidos para vocês, A luz, a caridade, para quem conhece já sabe que veio do espiritismo, Como também o amor é bem enfático no espiritismo. E você vê isso quando acontece alguma tragédia, alguma situação, alguma adversidade existencial devido à natureza. Quem são as primeiras pessoas a chegarem lá para prestar ajuda são exatamente os espíritas, E a prática do culto, nós poderíamos dizer assim, descrever, A prática do culto, é entoado cânticos, assim também como no candomblé, Os instrumentos musicais que são usados também têm uma conexão com o candomblé, Daí a Umbanda ter bebido um pouquinho da religiosidade africana e o candomblé ser mais antigo do que a Umbanda, Então os atabaques, O atabaque faz parte do corpo dos instrumentos da Umbanda, Agora uma curiosidade é que no início não havia música na Umbanda, Depois vai passar a ter vai passar a fazer os instrumentos de percussão vão passar a fazer parte,
Mas no início não, no início não havia música, né? Normalmente o culto é presidido por um chefe masculino ou, nesse caso, feminino, né? E durante as sessões também, é preciso entender isso, que durante as sessões são realizadas consultas, né? Com o intuito de buscar apoio ou mesmo orientação para situações da vida, né? E isso é feito através de um médium que, nesse caso, está incorporado, né? E com as entidades espirituais. Então a pessoa vai lá e busca as orientações, né? Dentro da Umbanda, assim como dentro, eu sempre gosto de comparar com o cristianismo, porque eu sei que a maioria das pessoas são cristãs, né? E aí elas vão compreender melhor quando eu faço esse paralelo ou quando eu faço religião comparada. A Umbanda, ela tem suas vertentes, assim como o cristianismo também tem suas vertentes, né? Como eu sempre falo aqui, não pode pegar todo o campo cristão, né? Todas as igrejas cristãs, e dizer que tudo é a mesma coisa, porque não são, né? Tem o mesmo princípio, né? Mas tem diferença de uma para outra. Então, do mesmo jeito, a Umbanda, ela também tem ramificações, né? A Umbanda tradicional, que é a base da origem que estamos usando aqui, né? Foi criado no Rio de Janeiro por Zélio Fernandino de Moraes, né? Mas também nós temos a Umbandomblé, ou Umbanda traçada, né? Que um mesmo sacerdote ele pode realizar sessões distintas, né? Tanto de Umbanda quanto de Candomblé. Então, daí o nome Umbandomblé, né? A Umbanda branca, ela usa elementos mais espíritas, né? Tem mais uma vertente, caminha mais para o lado do espiritismo kardecista, né? E a sua característica é que os seus adeptos, na prática, usam roupas brancas, né? E a Umbanda de Caboclo, né? Que tem uma forte influência da religiosidade da cultura indígena brasileira. Então nós temos essas 4 ramificações da Umbanda. Umbanda tradicional, Umbandomblé, né? Umbanda traçada, Umbanda branca e a Umbanda de Caboclo. O Candomblé, dentro do seu campo da história, né? Dentro da história, o Candomblé, ele vai surgir nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente em 15 de novembro de 1908, né? Onde vai haver o um encontro com essa sagracidade, né? Com o sagrado, poderíamos dizer assim, com o transcendente, através de Zélio Fernandino de Moraes, né? Que nasceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E esse personagem, né? O Zélio Fernandino de Moraes, ele vai incorporar o caboclo das 7 encruzilhadas. Daí que se vai dar início à Umbanda, né? Nesse caso aqui, esse espírito em específico ajudou a criar a religião da Umbanda, né? Que rapidamente, a partir do Rio de Janeiro, vai se espalhar por todo o Brasil, e inclusive a Umbanda também é praticada também na América Latina, não só no Brasil, né? E aí nós temos algumas crenças que a Umbanda ela pratica, né? E essas crenças têm uma origem, né? Quando as pessoas entram num local de culto da Umbanda, eles vão se deparar com alguns elementos que vai fazer similaridade com alguma coisa que eles já viram. Por quê? Porque esses elementos podem ter vindo do candomblé, ou do espiritismo, ou do catolicismo, ou propriamente das religiões indígenas, né? Alguns estudiosos veem na Umbanda um tipo de candomblé, só que sem o sacrifício de animais. Tem até um vídeo aí, depois você dá uma olhada, a diferença entre candomblé e Umbanda, né? E esse aqui é uma das diferenças muito marcantes dentro da Umbanda, que a Umbanda não faz sacrifício de animais. Isso também influenciou na sua aceitação, né? Entre a população branca, né? E urbana da época da sua origem, né? Mas também a Umbanda, ela pega conceitos do espiritismo kardecista, né? Que estava acabando também de chegar no país, né?
E a Umbanda vai se apropriar exatamente de alguns conceitos do espiritismo kardecista, como a questão da evolução do ser humano, né? Essa evolução através das reencarnações, né? Então ela vai ter essa conexão com o espiritismo kardecista e vai trazer doutrinas para dentro do seu campo religioso, né? Jesus, para a Umbanda, ele é visto como um referencial espiritual, daí sua imagem tem um lugar exatamente de destaque entre os altares da casa de Umbanda, né? Nos terreiros, poderíamos dizer assim, de Umbanda. Então Jesus Cristo ele é visto como um referencial, né? E tem o seu lugar de destaque. E aí vem a questão do local de culto da Umbanda, né? A Umbanda, ela tem os seus locais de cultos. Toda religião tem o seu local sagrado, que nós podemos chamar de paisagem religiosa, né? Onde são realizadas as suas celebrações, né? A Umbanda ela realiza, por exemplo, em Lagoas, né? O seu local de culto é chamado de terreiro ou barracão, né? Mas também a Umbanda ela pratica o seu culto muito ao ar livre, por exemplo, em rios, né? Cachoeiras, na própria praia. Daí, por exemplo, aqui em Natal, tem uma praia, a Praia do Meio, e nós estamos chegando agora ao fim de ano, né? Vamos chegar ao Réveillon, e todo final de ano, 31 de dezembro, ali na Praia do Meio tem uma estátua de Iemanjá, e lá há um encontro, né? Os umbandistas se encontram naquele lugar para a prática exatamente do seu culto, a sua ritualística, no caso, da passagem de ano, né? Então tá aqui, né? A questão da praia como um local de culto. O seu responsável, o sacerdote responsável, né? Pela prática, né? Pode ser chamado de pai ou de mãe, né? Esse sacerdote, ele tanto dirige os ritos, né? Como também ele comanda a casa de Umbanda, né? E também a missão do sacerdote ou da sacerdotisa, no caso, né? Eu estou trazendo mais um conceito de sacerdote na ideia universal, também é responsável por trazer o ensinamento para os seus adeptos, como também a própria doutrina, que toda religião tem o seu campo doutrinário, os seus dogmas, os seus ensinos, os seus mitos, as suas ritualísticas, os seus símbolos. Não há distinção. Pode ser qualquer religião que seja, todas elas vão ter o seu campo doutrinário, né? Como também o sacerdote é responsável por passar os segredos da Umbanda para os seus discípulos, até mesmo para que a religião ela possa ter seguimento, né? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, que eu vou pegar um livro ali que eu quero fazer aqui, passar para vocês como recomendação. Já retorno. Esse autor aqui, o Rubens Seraceni, né? Rubens Seraceni e da Madras, né? A Madras publica muitos livros de cunho religioso. Aqui, Umbanda Sagrada. Esse livro aqui eu recomendo para você que quer conhecer, mas o Rubens Seraceni tem vários livros. A Umbanda é muito abrangente, não vai dar para mim abordar todo o campo doutrinário aqui da Umbanda. Impossível, né? A gente vai abordar primeiro, o objetivo é a introdução, introduzir a Umbanda ao conhecimento de vocês, né? Depois a gente vai trabalhar as partes da Umbanda, parte por parte, de uma forma progressiva, para que vocês vão se ambientalizando, até mesmo porque as religiões afro, elas acabam sendo um pouco fechadas, né? A Umbanda nem tanto, mas o Candomblé é mais fechado, né? Então fica mais complicado de você trazer o conhecimento, né? Eles faz parte da ritualística do Candomblé, essa coisa do sagrado ficar oculto, não ser muito expresso, aberto para todo mundo, os segredos e os mistérios, no caso do Candomblé. A Umbanda já é mais aberta. Então a gente vai trazendo gradativamente. Vamos dar sequência, vamos seguir. As cerimônias da Umbanda, né? Quais são as cerimônias que fazem parte da ritualística da Umbanda, né? Nós temos a sessão de passes, né? O que seria essa sessão de passe? Nessa sessão,
a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. Através do quê? Através do passe, né? Então, isso aqui é o passe, depois eu abordo. Vou só mesmo seguir aqui, depois a gente trabalha isso em uma outra oportunidade. Sessão de descarrego. O que lembra quando se fala na sessão de descarrego? O que você lembra? Que religião se apropriou dessa temática aqui e a introduziu dentro do seu campo religioso, no neopentecostalismo? A Igreja Universal, é isso mesmo. O descarrego vem da Umbanda e a Universal se apropriou, né? E o que seria, né? Na sessão do descarrego, no caso, né? É captada a energia negativa da pessoa e transferida para os elementos do templo, né? E por isso o sacerdote ele não é permitido para ele receber qualquer tipo de remuneração, porque esse trabalho, por qualquer trabalho ou sessões, ou passe ou as sessões de descarrego que é praticado no local de culto, porque esse trabalho não deve ser visto como lucrativo, né? Então eles não podem receber por isso, não receber remuneração por esse trabalho, né? As vestes sacerdotais ou as vestes religiosas são mais usadas o branco, né? Já falei, né? Até mesmo porque o branco agrada todos os orixás, todos os guias, entendeu? Então, dentro do campo da Umbanda é mais usado o branco, né? A característica que eu falei aqui, que é uma das que diferencia do candomblé, tem outras, claro, são bem mais diferentes, mas essa merece destaque, né? É que não se pratica dentro da Umbanda sacrifício de animais. No candomblé já se pratica o sacrifício de animais. E na Umbanda, como em outras religiões, é preciso entender que nas outras religiões também a gente normalmente todo comparativo faz só com o cristianismo, e acho que as outras religiões também não têm essas práticas, mas as outras religiões, no caso como a Umbanda, ela tem dentro da sua ritualística o batizado, né? A consagração, a cerimônia de casamento, também são praticados dentro da Umbanda. Um termo que é usado dentro da Umbanda são os pontos de Umbanda, né? O que seriam esses pontos, né? Esses pontos são cantigas para o louvor, né? Para chamar o orixá, né? Ou mesmo para se despedir do orixá. Então são chamados de pontos, né? Se despedir do orixá e as linhas de entidades, né? Então é usado o ponto, assim também como é feito no candomblé também, só que não é ponto, mas é usado, também existe o cântico dentro do candomblé, onde cada orixá tem o seu próprio toque, né? Como falei antes, né, no começo do vídeo, eles usam o instrumento de percussão, o atabaque, né? O acompanhamento são os atabaques, né? E cada orixá tem o seu próprio ritmo. Eu já falei, quando estava falando do candomblé, eu falei sobre isso, né? Na Umbanda também tem. Cada orixá tem o seu próprio ritmo, né? E a pessoa que adere à religião, adere à Umbanda, ele desde que ele é iniciado, ele aprende desde sua infância religiosa exatamente os toques, né? Porque existe uma infinidade de canções, né? Inclusive a Umbanda, os toques da Umbanda influenciaram também a música brasileira. A Umbanda, por mais que tenha suas ramificações, a Umbanda também tem o seu hino, que é um hino que é comum a todos em todas as vertentes da Umbanda, né? Porque a Umbanda, como falei, ela varia de acordo com cada região do Brasil, né? E existem várias casas, vários terreiros, assim como também como o candomblé, né? Mas uma canção que é popular entre todos é o hino da Umbanda, né? Que foi composto, esse hino foi composto por José Manuel Alves, né? Ele compôs a letra e Dalmo da Trindade Reis compôs a música, né? E aí esse hino ele vai ser oficializado em 1961 como o hino da Umbanda. Eu não vou cantar, também porque não sei, né? Eu cometeria aqui um sacrilégio com a religião,
mas eu vou aqui recitar somente a letra, né, para que você mais ou menos entenda sobre o que fala, né? O texto diz assim, o hino da Umbanda: refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que refletiu na Aruanda, para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor. É um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida e a grandeza que nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levando ao mundo inteiro, aqui deve ser o refrão, a bandeira de Oxalá. Então esse é o hino da Umbanda, né? que é universal para todas as casas de Umbanda, esse hino, o hino da Umbanda. A Umbanda, como toda religião tem os seus símbolos religiosos, que têm representatividade. A Umbanda não é diferente, e ela tem vários símbolos, né? Por exemplo, Exu Toco Preto tem o seu símbolo, né? Exu Tranca Tudo, são 2 garfos. Tudo que eu vou citar aqui os Exus, e aí se você for no Google e você colocar o símbolo, o nome do símbolo que eu estou colocando aqui, você vai ver como que esse símbolo, como que esse símbolo aparece, né? Exu Tranca-Ruas, né? Exu Toquinho, Exu Tranqueira, Exu Pagão, Exu Trancagira, Exu Veludo e Exu Maré. Cada um tem um símbolo diferente e cada um tem uma representatividade, cada símbolo tem a sua representatividade, né? Mas eu falei tanto Exu, né? Quem é Exu? Quem que é esse Exu que eu falei tanto? Exu é o mensageiro entre o mundo terreno e o mundo espiritual, né? E nesse caso aqui, antes de iniciar as cerimônias, é comum que a pessoa iniciada faça riscar o chão, né? Com essa simbologia, né? Onde nesse caso é feito diversos símbolos, né? Estrelas, cruzes, tiradentes, né? Tridentes, quer dizer, traços retos ou curvos, tudo isso faz parte dessa composição, né? Ritualística e simbólica, né? Nesse caso pode variar de acordo com a casa de Umbanda, né? No caso, a diferenciação. Mas no fim último o sentido vai ser o mesmo, né? E qual é o sentido? Chamar as entidades que vão trabalhar, né? Garantir a chegada dos guias a serem incorporados, né? Homenagear os orixás, trazer bons fluidos e energias aos participantes, né? Então, nesse caso aí, existem muitos símbolos que fazem parte desse corpo ritualístico da Umbanda, né? E aí vem a questão das crenças da Umbanda. Como eu falei, a Umbanda ela é uma religião monoteísta. Existem tipos de religião. Religiões monoteístas, né, acreditam num único Deus, que existe um único Deus. Religiões politeístas acreditam que existem vários deuses, né? No caso da Umbanda, acredita que existe um só Deus. E esse Deus na Umbanda é chamado de Olorum ou Oxalá, né? Olorum também é usado no Candomblé, né? Com relação à alma, a alma do ser humano, né? A alma é vista como imortal, assim como é visto também no cristianismo. Mas a Umbanda, ela traz do espiritismo kardecista a questão da reencarnação. Então a Umbanda acredita na reencarnação, como também a lei do karma, né? Que inclusive também tem no budismo, no hinduísmo. A lei do karma é um pouquinho meio que tem várias religiões que praticam a ideia da lei do karma, né? E os orixás, né? Os orixás, eles são as personificações dentro da Umbanda, né? De elementos da natureza ou nesse caso, de energia, né? São guias espirituais, né? E dentro do culto é incorporado durante as cerimônias, né? Os médiuns incorporam os orixás, né? E aí eles vêm até a Terra para quê? Eles vêm até a Terra para ajudar as pessoas que estão, nesse caso, necessitadas.
Já os guias os guias são as entidades, né? E no caso do orixá, no caso dos orixás, né? Cada orixá ele possui uma linha de entidades que o auxiliam, né? Então é bem abrangente esse campo de divindades, né? Vamos ver aqui alguns e a sua representatividade dos orixás e entidades dentro da Umbanda. Vamos ver alguns aqui. Eu coloquei aqui alguns, né? Pai Oxalá representa a fé, né? Mãe Oxum representa o amor, né? Pai Oxóssi representa o conhecimento. Pai Xangô representa a justiça. Pai Ogum representa a lei. Estou falando dos orixás. Pai Obalauê representa a evolução. Mãe Iemanjá representa a geração. Mãe Oiá, o tempo. Pai Oxumaré, renovação. Mãe Obá, concentração. Mãe Egunilá, purificação. Mãe Ansan, direção. Mãe Nana, decantação, né? E Pai Omolum, estabilização. Então, essas entidades aqui, esses orixás e a sua representatividade com referência a várias áreas existenciais, né? Dentro da Umbanda, eu quero trazer aqui os orixás que são cultuados dentro da Umbanda, né? Oxalá, Xangô, Iemanjá, né? Ogum, Oxóssi, Oxum, né? Ogum, Oxóssi, Oxum, Yansan, Omolu e Nanã. Mas aí a Umbanda também tem outras entidades. Nesse caso aqui a gente está falando do campo das religiões afro, tem até uma semelhança com o candomblé. Mas quando nós voltamos para a Umbanda não tem somente essas entidades. Existem outras entidades que são cultuadas dentro da Umbanda, nesse caso, né? Específico da Umbanda, por exemplo, os caboclos, né? Os caboclos, eles são entidades cultuadas na Umbanda e são espíritos de índios, né? Que voltaram ao mundo terreno para ajudar pessoas com problemas de saúde. Dentro da Umbanda também existem os pretos velhos, né? Quem são esses pretos velhos? São pessoas que foram trazidas da África, né? Escravos, né? E que passaram por dificuldades, passaram por sofrimento e apesar de ter sofrido na vida, se tornaram espíritos evoluídos, né? Então evoluíram, né? E os pretos velhos, eles são bem utilizados porque eles têm ótimo conselho, né? Aquelas pessoas que procuram respostas existenciais, os orixás, eles trazem essa resposta por toda a sua experiência. Mas também, dentro do campo das entidades, dentro da Umbanda, existem também os baianos, né? Quem são os baianos? Pessoas que viveram na Bahia, né? E essas pessoas escolheram serem guias e ajudar quem precisava, né? Trabalham com emprego, saúde, força, moral, né? Então, os baianos, né? Mais essas entidades. E aí também, dentro do campo da Umbanda, também existem os marinheiros ou marujos, né? Quem são? Né? Só que, no caso, dentro da Umbanda, em algumas regiões, essa linha não existe, mas em outras sim, né? E trabalham com o quê? Com limpeza psicológica, física, espiritual. E os marinheiros sempre falam a verdade, né? E quando eles incorporam, eles estão sempre balançando, né? Porque tem essa conexão com a sua vinda do mar, né? São marinheiros. Então eles ficam balançando, né? Tiveram uma vida sofrida, mas também, como no caso anterior, eles tiveram a sua evolução. Ainda dentro do campo das entidades da Umbanda, nós temos os hereis, né? E quem são esses hereis, né? Os hereis são os espíritos das crianças, né? Quando eles são expressos na ritualista, são bem risonhos, né? Adoram brincar, né? Consolam os aflitos, os pais, as mães, e algumas vezes, né, por serem espírito de criança, né,
cometem algumas travessuras, né? Eu vou parar aqui, porque o vídeo chegou a 30 minutos, e eu vou continuar das entidades falando sobre os malandros na próxima parte do vídeo.